Eu sou Maria do Socorro Nascimento, conhecida como Corrinha, apelido desde pequenininha, a família, aquele mimozinho de criança, e ainda hoje perdura esse apelido, Corrinha, e agora Corrinha do Mão na Massa, né? Eu sempre fui daqui de Missão Velha, a gente sempre morou aqui no município. Nasci em Barbalha, sou natural de Barbalha, mas a gente já morava aqui todo o tempo, meus pais, meus avós, são todos daqui. No mês que eu completei 13 anos, a gente mudou para Passagem de Pedra. No mês que eu completei 13 anos, a gente mudou para outra comunidade chamada Passagem de Pedra. E lá é onde tinha, né, esse polo de artesanato com 6 olarias aproximadamente, que tinha em cada uma olaria dessa 3, 4, 5, até 6 famílias trabalhando com barro e que era a principal renda daquele povo. Na época eu tinha 13 anos, mas eu só tinha quarta série do primário. Na época a educação era muito difícil e eu passava de ano, mas não tinha a série seguinte para mim continuar, né? Eu falava com a professora porque eu sempre gostei de estudar. E eu não queria ficar parada em casa, e eu dizia, deixa eu ir para a sala de aula, não tem problema, você não me dá boletim, não me dá nada, eu já tenho o meu passado de ano, mas eu quero ficar como ouvinte. Aí ela deixava. E eu ia, ficava lá na última cadeirinha do canto, né, assistindo a aula, mais um ano de aula. E assim eu repeti segunda, terceira, quarta série, teve a terceira e quarta série eu repeti 2 vezes, porque não queria ficar parada. Fiz eu fiz um primário bem feito. E o Novo Horizonte, para mim, naquela época, era andar para as olarias, que era uma coisa que eu já conhecia, entre aspas, porque era uma comunidade que a gente sempre frequentava. Tinha 2 tios meus morando lá e papai sempre frequentou a casa deles com a gente. E as esposas dele trabalhavam com barro. Só que eu nunca tive acesso assim, né, para botar a mão na massa com elas. E lá a senhora Sebastiana Amaro, que era irmã de uma cunhada de papai, a tia Bastiana, todo mundo chamava tia Bastiana na olaria, ela disse, Corrinha, um dia ela disse assim, Corrinha, eu tô vendo tu aqui tão interessado, minha filha, todo dia tu vem aqui, ela usou essa palavra, gurejando nós trabalhar, tu quer aprender a fazer pote? Olha, minha filha, é um trabalho pesado, melado, é duro de arrastar, mas se você quiser aprender, eu lhe ensino. Aí eu disse, se a senhora quiser me ensinar, eu vou botar a mão na massa para ver no que é que dá. Eis a origem do nome, né? A mão na massa veio dessa resposta que eu dei para ela. E ela disse, pois então tá bom, eu lhe ensino. Amanhã você venha, você vai amassar o barro da minha produção do dia e amassar um bolo para você aprender. Tá bom. E assim foi. Com 2 meses eu estava dominando completamente o pote e ela me disse que eu não precisava mais amassar barro para ela, que eu fosse cuidar dos meus, porque eu já estava dominando sozinha, ela não ia mais se paiar comigo. E aí, lá ela me disse, se você aprender e quiser continuar trabalhando, aí você vai trabalhar como a gente. O regime aqui é meieiro. O meu genro, Paulo Amaro, ele é o dono da olaria, ele fornece o barro para a gente, faz a queima das peças e a produção depois de queimada que a gente faz, a gente divide no meio com ele. Depois que eu aprendi, eu trabalhei 17 anos de meia com ele lá. E depois desses 17 anos, a gente veio para cá, a gente morava de casa cedida lá, e papai tinha esse terrenozinho aqui, e a gente pensou em construir, graças a Deus conseguimos construir nossa casa, e a gente veio morar aqui, na Baixa do Quaresma. Só que quando a gente chegou aqui, eis aí um desafio maior do que o de aprender a fazer pote, que foi o desafio de construir uma olaria aqui para mim trabalhar perto de casa. Porque em 17 anos, claro, eu aprendi o manuseio todo do barro, né? De como fazer, de como manusear, de como queimar e tudo. Só que eu não tinha financeiramente como começar nada. Aí surgiu o Agroamigo do Banco do Nordeste, em 2005. Só que eu tinha muito medo de dever, porque a comercialização da época não contribuía em nada para que eu chegasse com o pagamento, mesmo na carência de 1 ano, que era o prazo dado pelo projeto, né, do Agroamigo. E eu tinha muito medo de dever, o medo me travava. E outro problema é que quando o Agroamigo surgiu, ele veio na modalidade coletiva. Era um grupo, no mínimo 3 pessoas, no máximo 6.
E aí eu tinha medo de fazer negócio em grupo, né? Passou. Em 2006, a individualizaram o programa. Quem quiser pode fazer agora por conta própria e tal. Aí eu disse, agora bem que eu podia fazer, só que o medo continua me travando de eu não chegar na data certa com dinheiro para pagar. Mas você sabe que tem aquela hora que a necessidade me joga contra a parede, que aí ou vai ou tora. E aí eu me vi nesse auge, e foi quando eu me inspirei na parábola dos talentos, que está lá no texto bíblico de Mateus. E eu disse, meu Deus, eu preciso desses R$1.000, eu preciso desse financiamento. E eu vou fazer. Eu vou quebrar o gelo do medo, essa barreira de gelo, que faz um medo grande na minha frente. E eu vou quebrar essa barreira e eu vou fazer esse financiamento. Ele vai ser o meu talento e com ele eu vou produzir. Eu não vou enterrá-lo. Eu quero produzir e se Deus quiser eu vou pagar. E fui com aquela fé, sabe? Cheguei lá no banco, fiz meu projeto. Apresentei minha proposta e recebi R$1.000. Mas quando eu me vi com aqueles R$1.000 na minha mão, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Tanto dinheiro. Naquela época, hoje era equivalente a 10 mil por aí. Mas eu digo, agora eu vou botar a mão na massa, né? Porque agir, não posso ficar olhando, não posso enterrar, eu tenho que trabalhar. 9 anos depois que a gente veio morar aqui, 9 anos depois do ensino médio, a gente já estava aqui, e depois desse impasse todo, de mudança, de construção de olaria, de novo ambiente de trabalho, né, e tudo, eu inventei de fazer um vestibular. Passei. Aí eu digo, meu Deus do céu, a faculdade era particular. Meu Deus do céu, mas eu fiquei tão feliz quando a universidade ligou para mim, me parabenizando, que eu tinha tido uma boa nota no vestibular e que a universidade estava de portas abertas para me receber. Meu Deus, eu na universidade? Meu Deus do céu, isso é um sonho, mas eu não vou jogar fora esse sonho. Eu sei que é mais um desafio, mas eu vou enfrentá-la. E fui. Fui com a coragem e a cara. Foi mesmo na época que estava chegando essas inovações tecnológicas, né? E a faculdade era semipresencial. Eu tinha 2 dias de aula com tutor presencial e aulas presenciais. E o resto da semana era nos portais, né? Link e tudo. Quando foi no final do ano, o meu irmão conseguiu economizar do trabalho dele, coitado, sufocadinho, mas me presenteou com um notebook. Apertou as finanças dele, né? E casado de novo, ainda se organizando na vida. E a nossa luta é de agricultura mesmo, mas me deu esse presente do notebook. E eu fiquei feliz demais. Agora, cadê a internet para fazer, né, minhas coisas? Meu Deus, o que é agora? Aí eu comprei um moldezinho, daqueles moldezinhos que coloca o chip. E assim foi que eu consegui minha faculdade. Foi todo nesse sistema. Colocava um moldezinho no notebook e ficava, não conto os dias, as noites, que quando eu ia dormir, era 4h30 da manhã, às vezes 4 horas da manhã, 4h30. E passava a noite com os pés dentro de uma bacia d'água, que me ensinaram que era bom para não dormir, para conseguir aguentar o sono, porque eu precisava ficar acordada depois da madrugada, depois de meia-noite, para poder angariar uns pontinhos de área que chegasse, depois que o pessoal se desconectava mais da internet, né? Chegava por via daquele moldezinho, uns pontinhos. Dali era que eu conseguia pesquisar meus trabalhos e fazer. E para postar, como era que eu fazia? Eu sem saber postar. Mas, graças a Deus que tem os trabalhos de grupo, aí eu combinava com os grupos, né? Vocês postam meus trabalhos e a gente fazia aquele jogo de cintura e dava tudo certo. Concluí minha faculdade de serviço social, graças a Deus. Eu me preocupo muito com a questão de repassar esse aprendizado, porque eu não trabalho só, eu detesto individualismo, eu digo que o meu trabalho é em regime familiar, porque na produção das peças é só eu aqui, mas eu tenho meus colaboradores, o meu irmão é quem faz a parte mais grosseira do barro e faz a queima. E a minha cunhada também me ajuda, ela faz a preparação do barro, a segunda parte do aperfeiçoamento do barro para ficar no ponto das peças.
A minha mãe também me ajuda. Ela, antigamente, antes ela amassava o barro para mim. Hoje, né, ela quer amassar mais, eu digo, não, é um trabalho muito pesado para a senhora já. Mas ela não desiste, ela faz as miçanguinhas, as bilinhas, ela faz as bilinhas e me ajuda muito essas bilinhas, né? Então, mas eu me preocupo muito em passar esse aprendizado para outras pessoas, porque hoje as pessoas veem muito o imediatismo. Você trabalhou, já quer receber, claro. E é de praxe que tem que ser assim, né? O trabalhador é digno do seu salário e quando ele trabalha, ele quer receber. Eu é que não olhava muito para isso e resisti muito para chegar até aqui. Eu resisti a muitos desafios, porque no início eu passava 3 meses, até 4, 5, sem vender uma peça. E depois que a gente veio morar aqui, aí a gente vendia para os feirantes, às vezes, e passava até 3 meses para receber dinheiro de 10 potes, porque eles iam angariar nas feiras, né? Aí quando conseguia vender bem, era que pagava um a outro, mas era muito difícil. Quantas e quantas vezes a gente saía para as feiras também, as feiras de exposição, no Crato, em Fortaleza. A sorte e a felicidade é que as instituições que nos apoiam davam o transporte, a logística, a alimentação, né? Se não fosse, a gente não tinha condições nem de fazer uma feira dessa. Mas as vendas eram poucas. Assim, é um passado que vale a pena a gente contar, porque às vezes momentos difíceis, mas a gente tem o prazer de dizer, eu dei a volta por cima, eu resisti a tudo, eu estou aqui. E não estou aqui só no comodismo, eu estou querendo avançar, né? Eu estou querendo avançar. E é assim a nossa história.